Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz para regar as minhas suculentas por imersão e dá certo dessa vez. Bom, primeiro vocês estão vendo aí, né, o céuzão azul, tava bem quente, tá bem quente na verdade nessas últimas semanas, e eu tô testando deixar as suculentas na parte de trás aqui de casa, onde elas pegam sol aí o dia todo. Elas estão no sombrite preto e no sombrite vermelho também, para elas não queimarem. E as suculentas que eu coloquei aqui atrás estão plantadas nos vasos de barro, então o substrato seca bem mais rápido. E eu resolvi testar então de regar elas, de tentar regá-las por imersão. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de adubo aí na água, então foi por isso até que a água ficou um pouquinho mais escura. Comecei aí com a primeira suculenta, que foi então a Echeveria amabile, que já tá com as folhinhas mais velhas um pouquinho enrugadas. Eu já tô aumentando a rega dela aos poucos para ela hidratar mais. Ela já hidratou um pouquinho, ela tava bem mais desidratada. E eu comecei com um pouquinho de medo, né? Porque as outras vezes que eu testei de regar suculentas por imersão não deu nada certo. Tem alguns vasinhos que estão com isopor na camada de drenagem, e aí como o isopor é muito leve, mas vocês vão ver que as pedrinhas ajudaram bastante a segurar o substrato, então acabou que deu super certo. Só não dá pra afundar tanto o vasinho aí no balde com água, porque senão acaba subindo mesmo. Mas tem algumas suculentas que no lugar de isopor eu coloquei pedaço de carvão ou pedrinhas, ou tiveram algumas que eu nem fiz camada de drenagem, e aí deu super certo. Tiveram alguns vasinhos que deu pra mim deixar lá no fundo do balde tranquilamente. E aí eu fui só regando as suculentas, e eu achei super legal regar por imersão assim. E eu achei muito satisfatório ver a água passando assim pelo vaso. Até mudei um pouquinho o ângulo para vocês poderem ver melhor, porque a água entra, a água passa ali por o substrato. Eu achei muito satisfatório de ver. E eu segui regando elas, como eu falei, a água já ficou um pouquinho marrom por conta aí do adubo líquido que eu coloquei na água. E aí ficou cheio de pedacinhos aí de substrato, bolinhas de perlita, pedacinhos de casca de arroz carbonizada por causa aí do substrato da Onslow, que subiu um pouquinho. E aí estava eu regando as outras suculentas. Eu dei preferência para regar assim só mais as suculentas nos vasinhos de barro, porque os vasos absorvem mais a rega, então não vai ter problema. Eu ainda reguei uma suculenta plantada num vasinho de plástico de teste, mas já sabia que ia demorar mais para secar. É lógico que essa rega de imersão não é uma regra para você fazer a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, porque realmente molha ali o substrato inteiro, né? Molha tudo. Então é mais uma regra para você fazer assim bem espaçado, ou então para quando a suculenta tá mais desidratada. Eu sempre via assim nos canais aí de fora do Brasil eles regando as suculentas desse jeito. E aí eu achava super legal, mas como eu falei, nunca tinha dado certo aqui comigo regar elas assim. Mas as pedrinhas de forração aí contribuíram para eu poder regá-las por imersão assim. E outra coisa que eu tava pensando aqui, né, que a gente tem que se atentar, se for tentar regar suculentas assim por imersão, é de se certificar que não tem nenhuma praguinha aí no substrato, né? Já pensou se um vasinho desse aqui, se um substrato desses vasinhos aqui tivesse com nematóides, ia passar para todos os outros. Então, você tem que ter confiança aí no seu substrato, que não tem nematóides, que não tem nenhum outro tipo de praga aí que contamine a água do balde, né? Mas de resto eu achei uma rega super legal de fazer. Só não é tão rápido, né? Porque você tem que ir lá, colocar um vasinho na água, aí esperar a água escorrer assim, aí pegar outro vasinho. Não é tão rápido quanto você regar. Eu achei que economiza mais água, porque não tem desperdício de água praticamente, né? Se você esperar a água escorrer ali, só vai escorrer depois um pouquinho de nada, ainda mais se for vaso de barro, que absorve um pouquinho da água. E é claro que varia muito aí da estação do ano. Regar suculentas assim, mesmo que essas plantadas em vasinhos de barro, fique inviável aqui de fazer isso no inverno, que é muito frio e o substrato demora demais para secar. Então, é uma regra aí para você fazer sazonalmente, para você fazer em épocas específicas.
E com suculentas específicas, né? Eu reguei com várias echeverias diferentes, com folhinhas mais finas, folhas mais grossas, folhinhas mais gordinhas, mas ambas já estavam com o substrato bem sequinho, como eu falei, com as folhinhas um pouquinho mais molinhas, mais enrugadinhas, com sinais aí com princípios aí de desidratação, que é quando eu gosto de regar elas para ter certeza que elas estão precisando de rega. Mas não sei se eu regaria assim um ovífero, uma pedra da lua, né, um Pacfita, um ovífero, assim por imersão, porque é uma suculenta que tá aqui, além de estar aqui comigo há pouquinho tempo, eu gosto de deixar o substrato mais sequinho. Como tem as folhas mais gordinhas e o meu tá plantado num vasinho de plástico, não sei se daria tão certo assim. Tem algumas suculentas que eu tenho aqui que tem as folhas mais gordinhas, que não gosto de tanta água assim, que eu acho que eu não arriscaria de regar assim por imersão, mas eu achei que valeu o teste. Ó, vindo agora então para 2 dias depois que eu reguei as suculentas por imersão, aqui estavam elas e eu voltei para mostrar para vocês que elas já deram hidratadinha. A maioria das suculentas que eu reguei por imersão e que estavam precisando aí de rega já estão com as folhas um pouquinho mais firmes. Só essa Echeveria amabile que ela ainda continua com as folhinhas mais enrugadinhas, mas eu já tô de olho nela. Mas de resto as suculentas hidrataram bem. Principalmente as que eu percebi, né, que estavam aí com as folhas mais enrugadas, com as folhas mais molinhas. Elas ficaram aí com as folhas bem mais firmes. Eu já tô achando elas bem mais bonitas. Já faz aí, acho que quase 10 dias que elas estão aqui atrás, no sombrite, tomando mais sol aí durante o dia. A princípio eu falei, né, que não achava que o sombrite vermelho ia fazer alguma diferença nelas, mas já notei a coloração delas um pouquinho mais diferente. Com certeza, né, não foi só o sombrite vermelho, mas ele contribuiu um pouquinho também. Como eu falei, elas estão tomando mais sol aí durante o dia. E aí até por isso que eu não tô me preocupando tanto assim com elas estarem um pouquinho desidratadas, porque elas não estavam acostumadas a tomar tantas horas de sol assim por dia. No corredor elas não estavam tomando nem 1 hora de sol por dia direito. Então, é claro que não ia ter como elas ficarem aqui atrás sem o sombrite. O sombrite tá ajudando demais. Inclusive fica bem fresquinho onde elas ficam, embaixo aí do sombrite. E aí até por isso que elas não queimaram. E aí outra coisa que dá para perceber é a diferença aqui do vasinho de barro pro vasinho de plástico. Nesse vasinho de plástico aqui, vocês conseguem ver a coloração das pedras, como o substrato ainda tá meio úmido. É diferente aqui desse vaso de barro que eu também reguei por imersão, né, os dois aí no mesmo dia. Mas claramente dá para ver que o substrato aí do vasinho de barro já tá seco, enquanto esse do vasinho de plástico ainda tá molhada, tanto que as pedrinhas estão mais escuras. Tem até bastante gente que me pergunta como que eu sei a hora certa de regar. Depois que coloquei as pedrinhas, e abafa um pouquinho o substrato, se seca mais devagar, se demora mais para secar, né? E por aqui nos vasinhos de plástico demora um pouquinho mais para secar assim, mas nos vasinhos de barro, pelo menos esses meus que não são impermeabilizados, seca assim igual. Eu tinha até medo de colocar pedrinhas assim nos vasinhos, principalmente nos vasos, né, que não são aí de barro, e as suculentas acabarem apodrecendo, mas elas estão ficando tão bonitas. Olha só essa Echeveria aqui, mínima confiona, que bonita que ela tá ficando, tá se desenvolvendo agora.
E tem também, né, as latinhas que eu coloquei aqui atrás também, junto com as outras suculentas. E também estão ficando lindas, lindas. Olha esse cotyledon pendens aqui, que tá ficando com essas bordinhas aí avermelhadas. E eu acho que esse daqui pegou. Eu já tinha comprado uma mudinha de cotyledon pendens pela internet antes dessa, mas era uma mudinha bem pequenininha e acabou morrendo. E essa aqui tá ficando bem bonitinha. Essa latinha rosa combinou demais com ele. Mas acaba que eu sou suspeita pra falar dessas latinhas, porque eu achei que elas ficaram muito bonitas. Eu escolhi colocar elas de cara aqui atrás, para elas já irem se acostumando a tomar mais horas de sol por dia, por mais que seja um sol filtrado, né, mas para elas não estiolarem no corredor. E tá fazendo muito bem para as suculentas daqui, elas já estão se desenvolvendo, já estão ficando aí com os miolinhos mais bonitinhos, as folhinhas já estão se desenvolvendo aí mais gordinhas. Daqui a um tempo elas vão estar bem coloridas e bem compactas. Essa mudinha aqui de Echeveria Peach Pride, acho que vou ter que mudar ela logo logo, porque olha o tamanho que ela já tá. Mas então, saindo aí das suculentas que estão no sombrite e vindo para uma suculenta que tá no tempo e que eu notei esses dias que tá muito bonita, que é essa Echeveria aqui, City Fukumiyama. Uma mudinha, né, da minha Echeveria City Fukumiyama, na verdade. Tava até com a haste floral aí sequinha, eu esperar a haste floral secar bem para poder tirar, mas olha só que linda! Ela tá até com um substrato um pouquinho escuro, porque eu reguei ela no mesmo dia que aquelas lá. Ela tá até com um substrato bem escuro, porque eu reguei ela recentemente também, no mesmo dia que eu reguei as suculentas aí por imersão. Mas ela tá se desenvolvendo tanto, tá ficando tão bonitinha. Ela tá plantada aqui nessa caneca, que eu adoro. E essa daqui tá ficando aí no tempo. Ela toma aí o solzinho da manhã e ela toma o sol da tarde também, mas aí como o sol tá numa direção diferente, ele passa por o sombrite e tá fazendo muito bem pra ela, tá ficando muito bonita. Tanto ela, né, quanto as outras suculentas que estão aqui nessa estante. Olha esse vasinho aqui de Sedum rubrotinctum. Aqui tem o meu rabo de macaco, que não tá tão bonito assim. Ele quebrou na mudança, aí tá saindo uma mudinha aqui. Tem aqui o Sedum ouro, que eu plantei nesse vasinho aí colorido que eu pintei. E várias outras suculentas aqui nessa estante. Tem várias aí da minha mãe, como essa bacia aqui de Lola, que eu sempre mostro aqui no canal. Olha que gracinha que elas estão. Cada dia essas Lolas estão mais fofinhas. Olha essas pontinhas cor-de-rosa, que belezinha. E aí, então, para finalizar esse vídeo, queria mostrar para vocês essa florzinha aqui do Sedum Craig, que tá florindo aqui pela primeira vez. Mas então, me conta aqui se você já regou, se você tem vontade também de regar a sua suculenta por imersão assim, ou se você tem medo. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.